uma tarde comum, o movimento no mercado central de uma pequena cidade seguia intenso. Carrinhos cheios ocupavam os corredores, e o clima de pressa deixava os clientes impacientes na fila. Perto do caixa, um homem de aparência distinta chamava a atenção. Terno alinhado, sapatos reluzentes e um relógio caro que refletia a luz das lâmpadas. Apesar da imagem impecável, ele parecia inquieto, como se algo o incomodasse antes mesmo de chegar sua vez. Quando passou os produtos, a cena inesperada aconteceu. A máquina de cartão exibiu em letras duras: pagamento recusado. O funcionário do caixa ficou visivelmente constrangido enquanto o barulho ao redor cessava por alguns segundos. Logo, os cochichos começaram. Estranho, murmurou uma senhora alguns lugares atrás. Com essa aparência de executivo, não consegue pagar nem por uns pacotes de mantimentos. Um jovem completou em tom irônico. Aposto que é daqueles que gosta de se exibir, mas vive de fachada. O comentário provocou risadas abafadas. Não eram de pura maldade, mas carregavam aquela ironia típica de quem julga uma situação sem conhecer a realidade por trás dela. Tyler permaneceu imóvel, o olhar fixo no visor da máquina de cartões, que ainda exibia em vermelho a recusa. O silêncio dele era quase tão pesado quanto a humilhação que sentia. Orgulhoso demais para implorar ajuda e ao mesmo tempo ferido demais para simplesmente largar suas compras e sair, ficou parado, como se o tempo tivesse desacelerado ao redor. O burburinho das filas vizinhas se misturava às risadas discretas, criando um cenário sufocante. Foi então que uma vozinha infantil, clara e inesperada, cortou o ar carregado. "Moço, pode usar o meu dinheiro." Os olhares se voltaram imediatamente. Quem falava era uma menina franzina, de tranças bem apertadas, que balançavam sobre os ombros. Usava um vestido simples, já um pouco gasto, e nos pés trazia tênis tão surrados que pareciam guardar as marcas de muitas brincadeiras no pátio da escola. Nas mãos, segurava um pequeno saquinho transparente com moedas cuidadosamente guardadas. Para ela, aquilo era mais que dinheiro, era um tesouro. Para Tyler, naquele instante, parecia uma lanterna acesa no meio da escuridão. Ele tentou sorrir e recusar com um gesto rápido das mãos. Mas a garotinha, que se chamava Ana, apenas firmou os pés no chão e repetiu, com convicção que surpreendia pela idade: "A minha mãe sempre fala que se alguém estiver sozinho, a gente tem que ficar ao lado dele, porque é isso que pessoas boas fazem." O supermercado inteiro parou. O som das conversas, os cochichos maldosos, até o barulho dos carrinhos sendo empurrados, cessou. Aquelas palavras infantis, ditas sem cálculo nem ironia, caíram como um espelho diante dos adultos que, minutos antes, riam da situação. Poucos segundos depois, surgiu Mara, a mãe de Ana, visivelmente constrangida. Com voz baixa, pediu desculpas pelo gesto da filha, temendo que a menina tivesse ultrapassado algum limite. Mas Tyler, ainda emocionado e com os olhos marejados, respondeu sem hesitar: "Ela me salvou hoje, mais do que imagina." Em um impulso que ninguém esperava, convidou mãe e filha para almoçarem com ele no pequeno restaurante da esquina. Sentaram-se em uma mesa simples, dividiram pratos modestos e conversaram de forma tímida, mas sincera. Foi naquele instante que Tyler percebeu que algo em sua vida estava prestes a mudar. Nos dias seguintes, a lembrança daquela cena no supermercado não saía de sua mente. Não era a vergonha que o perseguia, mas a pureza do gesto da criança. Decidiu que precisava dar um novo significado ao episódio. Comprou tintas, ferramentas, parafusos e pedaços de madeira. Com tudo carregado no carro, dirigiu até o parquinho abandonado da cidade, um espaço que por anos tinha sido ignorado, com balanços quebrados, tábuas soltas e um escorregador gasto pelo tempo. Sem anunciar nada a ninguém, começou o trabalho, sozinho,
Primeiro lixou as correntes enferrujadas dos balanços, depois reforçou o escorregador, pregou as tábuas soltas do trepa-trepa, pintou os bancos e, com pouco tempo, os moradores começaram a reparar. Alguns o olhavam com ceticismo, murmurando que talvez fosse apenas uma tentativa de recuperar a própria imagem. Outros que não passava de um capricho temporário, mas então algo inesperado aconteceu. Um senhor apareceu oferecendo pincéis. Adolescentes chegaram trazendo latas de spray colorido. Pais levaram potes de tinta para ajudar. Carpinteiros aposentados ensinaram técnicas de reforço. Aquele espaço esquecido começou a ganhar nova vida diante dos olhos de toda a comunidade. E, quando o parquinho já se aproximava da conclusão, foram justamente as crianças que deram o toque final. Juntas, pintaram no muro uma frase simples, mas poderosa, que resumia toda a transformação que havia começado com o gesto de uma garotinha na fila do supermercado. Seja o ajudante. Abaixo das palavras, um pequeno desenho de uma pedra roxa. Era o presente que Ana havia dado a Tyler para que ele nunca esquecesse de ajudar, mesmo nos dias ruins. Por um tempo, tudo parecia caminhar bem. Até que um vídeo começou a circular nas redes sociais. Uma gravação mal editada mostrava, supostamente, Tyler vandalizando o próprio mural. O título era provocativo: A farsa do salvador da cidade. Alguns acreditaram, outros duvidaram. Mas a dúvida, mesmo pequena, já era suficiente para ferir. O muro foi pichado durante a noite com a frase "Falso Salvador". Na manhã seguinte, Tyler parou diante do estrago sem dizer nada. O coração pesava, mas antes que ele pudesse desistir, Ana apareceu e disse em voz firme: "Você não é um falso." "Eu sei", Mara confirmou. "Ele estava em casa conosco no momento em que dizem que fez isso." E então, algo surpreendente aconteceu. Os próprios moradores se reuniram para repintar o mural. Jovens, idosos, pais e filhos. Cada um deixou sua marca com pincéis e cores. Acrescentaram flores, estrelas e pequenas mãos coloridas ao redor. No centro, escreveram uma nova frase: "A verdade sempre resiste ao barulho." Tyler percebeu naquele instante que já não caminhava sozinho. O que começara como um gesto isolado em um parquinho enferrujado se tornara um fio invisível que o ligava a todos ao redor. Ele, que antes era visto como forasteiro ou como o homem bem vestido que fracassara no caixa de um mercado, agora encontrava no olhar dos vizinhos sinais de cumplicidade e confiança. Com o passar dos meses, as iniciativas se multiplicaram. O parquinho, antes símbolo de abandono, virou ponto de encontro de famílias inteiras. Crianças voltaram a correr pelos gramados, jovens organizaram campeonatos de futebol improvisados e até os idosos, antes reclusos, se reuniam para conversar nos bancos recém-pintados. O entusiasmo contagiou outros espaços. A biblioteca municipal, que permanecera anos fechada, foi reaberta graças a mutirões. Ruas escuras ganharam cores vibrantes com murais feitos por artistas locais. Praças esquecidas passaram a abrigar feiras de troca e apresentações de música. Tyler já não era reconhecido pelo passado de empresário, tampouco pela vergonha no supermercado. Agora era lembrado como voluntário, como vizinho presente, como amigo que não media esforços para ajudar em pequenas tarefas diárias. De repente, ele estava em todos os lugares, carregando caixas para uma senhora, organizando livros com estudantes, pintando muros ao lado de adolescentes. Ainda assim, o passado tentou puxá-lo de volta. Um antigo sócio ressurgiu, trazendo propostas tentadoras, contratos milionários, manchetes prometendo retorno à vida de luxo, convites para reassumir o papel de empresário de renome. Mas Tyler recusou sem titubear. Não queria impérios distantes, cercados de cifras e de solidão. O que buscava agora era algo que jamais encontrara no auge da riqueza: raízes, vínculos verdadeiros.
um lugar ao qual pudesse realmente pertencer. O reconhecimento veio de forma singela. Em uma cerimônia comunitária, sem pompa nem luxo, a cidade inaugurou uma nova ala da biblioteca batizada de O Canto do Ajudante, homenagem ao gesto puro de Ana, a garotinha que um dia oferecera suas moedas no supermercado. Diante da plateia, Tyler falou com a voz embargada. Já vivi cercado de números, contratos e aplausos. Nada disso me mudou. O que transformou minha vida foi uma nota de R$ 10 oferecida por uma criança que me ensinou o valor da bondade. Aquelas palavras emocionaram os presentes. Houve silêncio por alguns segundos antes que as palmas ecoassem pelo salão. No meio da multidão, Ana, já um pouco maior, correu até Tyler com os olhos brilhando e o abraçou como quem reencontra um amigo de toda a vida. O tempo passou. 10 anos depois, a cidade voltou a celebrar aquele gesto inicial. O mural no parquinho fora ampliado. As crianças que um dia pintaram as paredes já eram adolescentes, mas a mensagem seguia lá, firme como um farol. Seja o ajudante. Tyler, agora envelhecido, já não era lembrado como empresário ou como figura de destaque no mundo dos negócios. Era celebrado como alguém que permaneceu, que construiu junto, que estendeu a mão sem pedir nada em troca. E assim, a história, que começou com um cartão recusado, terminou como uma lição eterna. A verdadeira riqueza não se mede pelo que acumulamos, mas pelo que somos capazes de oferecer ao outro.